É com muita alegria que temos a oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, a esta linda família cristã. Agradecidos pela oportunidade e, sobretudo, agradecidos a Jesus pela esta oportunidade do nosso encontro, ou melhor, do nosso, possivelmente, reencontro. Justamente para falarmos hoje sobre a Carta Magna da Paz, a oração de São Francisco. Carta Magna da Paz, que vem a ser, inclusive, um título de uma bela obra, um lindo livro que recomendo a todos, produzido pelo Espírito Camilo, através das mãos maravilhosas de Raul Teixeira, onde Camilo vem a nos alimentar com pontos, sementes de reflexões para melhor entendermos esta linda oração. Camilo vem a nos lembrar que Francisco de Assis sempre buscou viver sob a direção psíquica de Jesus. Aliás, isso já há 2000 anos, quando, na condição de João Evangelista, o discípulo, o apóstolo de Jesus, e que veio com a sua participação produzir a obra, o seu Evangelho, de tamanha importância para a divulgação dos ensinamentos do Mestre Jesus, que retorna 12 séculos depois à matéria, com a missão de insuflar nos corações humanos a paz, a verdadeira importância da paz. O Espírito Joana de Ângeles corrobora desta afirmação em sua linda mensagem, o Êmulo de Jesus. Êmulo, que significa o imitador, mas no bom sentido, o imitador no sentido de seguidor fiel aos exemplos de Jesus. Mensagem que ela proferiu em homenagem a Francisco de Assis em 1978, quando Divaldo Franco visitava o túmulo de Francisco de Assis. Ela se fez aparecer a Divaldo e proferiu esta linda mensagem. Divaldo faz a observação de que raras vezes a viu tão radiosa, tão radiante ao proferir uma mensagem. Até porque os vínculos de Joana de Ângeles com Francisco de Assis são vínculos muito fortes, que vêm até mesmo lá de 2000 anos, quando ela, na condição de Joana de Cusa, aproxima-se de Maria Santíssima, de Madalena, de Susana, nas obras cristãs. E dentre os apóstolos, o primeiro a se aproximar dela veio a ser justamente João Evangelista. E 12 séculos depois, quando ele abraça a missão como Francisco de Assis, ela o acompanha como Clara, Santa Clara de Assis. Mas então existem sempre os nossos irmãos questionadores de fé fraca ou incrédulos, que vêm argumentar, mas como pôde João Evangelista, um espírito evoluído, passar 2 décadas como o jovem Francesco, um jovem rico que era cercado dos prazeres materiais? Como pôde isso a um espírito evoluído? E Camilo nos esclarece de que era necessário para que a sua conversão viesse a ser impactante. E tem toda a lógica. Porque se ele, Francesco, ao invés de um jovem de família rica, fosse um simples aldeão, desconhecido
nós sequer estaríamos falando disso agora. Mas não, o impacto foi tão grande que muitos dos seus amigos ali o seguiram na conversão. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Diversas outras vezes tivemos conversões exemplares. Vamos lembrar de uma? Saulo de Tarso, o grande rabino, o jovem rabino, rico, poderoso, que viera sendo preparado a vida inteira para ser um líder entre os rabinos, na travessia do deserto, diante da aparição do Cristo. Se converte imediatamente, abandonando a tudo, até mesmo o seu nome, Saulo, e adota o nome de Paulo, o Calmo, e tornou-se o grande divulgador da palavra do Cristo àquela região e época. Mas os nossos irmãos incrédulos também nos questionam às vezes, dizendo: mas se Deus é tão poderoso, por que Ele não estala os dedos e acaba com a violência no mundo? Por que ainda Ele permite tanta violência nas famílias, nos grupos, nas regiões, nos países? E uma vez mais, Camilo nos esclarece, dizendo que Deus assim o permite, para que os maus convivam com os maus, a tal ponto de saturarem-se do próprio mal, e assim despertando suas reflexões à paz e ao bem. Teria Deus poder para simplesmente destruir, sumir com os malfeitores? Claro que sim. Mas não se destrói o malfeitor porque também é filho do Pai, como nós já fomos malfeitores no passado. E sim, transforma-se malfeitores em benfeitores. Eis aí a questão. Conclui Camilo afirmando que somos imortais. Por isso Deus não tem pressa. O que importa é que o mérito seja conquistado, adquirido por cada um de nós. Se essa oração de São Francisco fosse seguida à risca pela humanidade, de certo que o planeta daria um pulo evolutivo, até mesmo acima de um mundo de regenerações. E para que possamos melhor interpretar essa oração tão pequena, são 15 sentenças apenas, com pontos chaves que nos remetem aos ensinamentos de Jesus. Vamos relembrá-la. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Para que possamos melhor entender, vamos dividir essas 15 sentenças em 3 blocos. O primeiro bloco, do Francisco Pacificador. O primeiro bloco limita-se à primeira sentença. O segundo bloco vai da 2ª à 9ª sentença, é do Francisco Iluminador, Esclarecedor. E o terceiro bloco, que vai da 10ª à 15ª, o do Francisco
doador. Vamos a eles. No primeiro bloco, Francisco pacificador. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Com total sublimidade dos seus sentimentos, total vínculo com o Altíssimo, humildemente, o que era a sua característica herdada de Jesus, pois a humildade é a matriz de todas as virtudes, nenhuma virtude se sustenta sem a humildade. Ele pede, ciente de que Jesus conta com um contingente de servidores na paz, no bem, no amor, ele humildemente pede, Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz, e não o instrumento, e sim mais um instrumento de sua paz. O que nos leva ao Francisco iluminador, pois o mundo tem sede de paz. Mas a grande maioria de nós espera que a paz venha do próximo, venha do outro. Aguardamos que a paz chegue até nós. Que a paz seja construída através de tratados, de leis, por organizações, por governos, por países. E Francisco vem, sim, como iluminador, nos mostrar que a paz, a verdadeira paz, deverá ser adquirida, criada no íntimo de cada um. Chegamos à segunda parte, então, do Francisco iluminador, esclarecedor, onde ele aborda da segunda à nona sentença, que aborda os seguintes tópicos: ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza e esperança, que Joana de Ângeles chama de o lado sombra da vida. Vamos a ela. Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Essas duas sentenças estão correlacionadas, pois Francisco vem a nos mostrar que somente através do desenvolvimento do alto amor chegaremos ao alto perdão. E através do desenvolvimento do alto amor, passamos a ter a capacidade de amar ao próximo, logo, de perdoar ao próximo. Uma pessoa odienta, ela é como que um foco infeccioso espalhando o seu ódio por onde passa. Mas, na realidade, ela está totalmente encharcada daquele próprio ódio que ela destila, pois inconscientemente ela tem um alto ódio pela identificação de suas falhas, de suas fraquezas. Por não aceitar isso, ela passa a se auto-odiar, o alto desejo de destruir-se. E assim busca como que uma vingança na destruição do que lhe cerca. Mostra-nos Francisco que só através do desenvolvimento do alto amor poderemos aniquilar o alto ódio. O alto amor é que nos dá a capacidade de olharmos para nós mesmos como somos em verdade, com virtudes e com defeitos. E ao perceber os nossos defeitos, ali, como somos, nos amarmos naquela condição. Pois será este alto amor que nos dará a força, a determinação para combatermos as nossas falhas, transformando-as em virtude, logo evoluindo. A partir do momento que nós enxergamos o nosso erro, aceitamos-os com a necessidade de combatê-los, nós estamos compreendendo o nosso erro, logo estamos já
exercendo o auto-perdão. A partir do momento que conseguimos honestamente desenvolver isso para com nós mesmos, já estamos aptos a desenvolver isso também para aqueles que nos cercam. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor, somente por este caminho. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Vamos à palavra discórdia, a origem dela no latim. Córdia vem de cordis, coração, símbolo dos sentimentos. O prefixo dis é de distanciamento, de separação. Discórdia, separação de corações, separação de sentimentos. Francisco mostra, onde houver discórdia, que eu traga a união, a concórdia, a aproximação de sentimentos, a aproximação de corações. Via a iluminação, via o entendimento dos ensinamentos de Jesus, para que possamos identificar em cada um dos nossos semelhantes, todos nós temos virtudes e defeitos, temos bons sentimentos e maus sentimentos. E assim que busquemos identificar os nossos bons sentimentos em comum, que ele tenha a força de nos unir. E assim vamos paulatinamente eliminando aqueles sentimentos antagonistas que tinham, a princípio, a força de nos separar. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Duas sentenças também correlacionadas. Mostra-nos, Francisco, a importância do esclarecimento na fé. Vejam que ainda hoje a humanidade passa por isso, mas naquela época, no século XII, muito mais, líderes religiosos não tinham o mínimo interesse no esclarecimento da fé, o esclarecimento das coisas religiosas. Era a fé, sim, a fé dogmática, que nos era empurrado goela abaixo. Era crer porque tem que crer, e não entender para crer. E ai daquele que viesse a questionar alguma coisa sobre a sua fé. Era mais seguro ficar calado. E calado enfraquecia a sua fé por falta de esclarecimento. Era Francisco lá no século XII nos trazendo a fé raciocinada, esta que é hoje a bandeira da doutrina espírita. Aquela fé onde ele tinha a preocupação de esclarecer detalhe a detalhe sobre os ensinamentos de Jesus, compreender as relações entre o mundo maior e o mundo material, para que passássemos a ter dia a dia a nossa fé cada vez mais forte, mais concreta. E com esta fé concreta, aumentando o nosso enfrentamento diante das dificuldades do mundo. Onde houver erro, que eu leve a verdade do esclarecimento, essa verdade da fé. Porque enquanto tínhamos a fé dogmática, nós éramos induzidos a cometer erros bárbaros em nome de Deus. Matávamos e morríamos em nome de Deus. Guerras foram traçadas em nome de Deus. Éramos levados ao erro pela ignorância da fé. Muito embora ainda hoje, tantos séculos depois, vez por outra, nos pegamos em disputas pelas diferentes religiões. A minha é melhor, a sua é melhor, não é? Quando religião, toda religião levada a sério, conduz a Deus. Religião não é time de futebol, onde eu torço para o meu e contra todos os outros. A religião é como uma roupa adequada a cada um. A roupa que fica muito bem em mim poderá ficar muito larga na outra pessoa. A que me traz autoestima poderá ficar de forma ridícula em outra.
E assim são as religiões. Não podemos disputar as nossas religiões. Qual é a melhor religião? Aquela que mais me aquece, mais me aconchega, mais me esclarece, mais me dá segurança. Essa é a melhor religião. Para mim, hoje, a doutrina espírita, sem sombra de dúvida, é a mais esclarecedora. Mas se surgir uma mais esclarecedora ainda, acho muito difícil. Que mal há? Contanto que nos leve à boa conduta, a conduta de Deus. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Desespero é a qualidade de quem não sabe esperar, de quem não consegue esperar. Então Francisco vem aí a nos mostrar a importância de desenvolvermos, de fortalecermos a virtude da paciência. Porque somente quem tem a paciência consegue desenvolver a qualidade de esperar. A partir do momento que eu tenho a capacidade de esperar, eu não me desespero diante das situações. E que a partir do momento que tenho a capacidade de esperar, passo a ter a capacidade de desenvolver uma outra virtude, a da esperança. Porque só quem tem esperança é motivado a atitudes boas. Imaginem a caridade ser praticada sem a esperança. Seja qual for o tipo de caridade, nós a praticamos na esperança, na confiança de que aquilo resultará em algo bom para aquela pessoa que a recebe. Nós não queremos mais nada em troca, senão o bem-estar do próximo. Assim, onde houver desespero, que eu leve a esperança, através da paciência, a esperança, a confiança, sempre num amanhã melhor. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. É Francisco chamando a atenção para a verdadeira alegria. A alegria sólida, consistente. E não as alegrias efêmeras da gargalhada, da balada, dos momentos passageiros, rápidos, efêmeros, que ficam resquícios em nossas memórias, mas se vão. A verdadeira alegria, aquela que fica, que permanece, aquela que vai se juntando a tantas outras verdadeiras, formando um conjunto de alegria chamado felicidade. A alegria de ter ciência da importância de cuidarmos para a nossa saúde. A saúde física, sim, mas principalmente a nossa saúde espiritual, aquela que levaremos conosco para a eternidade. A verdadeira alegria de termos a consciência da importância de vencer os vícios, os crimes que só nos desviam do bom caminho. E a partir do momento em que vamos cada vez ficando mais resistentes a isso, mais conquistamos essa verdadeira alegria. A verdadeira alegria de termos a consciência e cada vez mais a capacidade de conquistar novas amizades. Amizade que venha a ser a semente do amor. Não existe amor que não tenha começado por uma amizade. E assim vamos enriquecendo, aumentando a nossa bagagem de novas amizades, novos amores, que levaremos de volta para a pátria espiritual. A alegria cada vez maior do prazer de servir. Servir ao bem, sem nenhum outro objetivo senão o de servir. A alegria verdadeira de ter a oportunidade de ser iluminado através dos esclarecimentos. E para isso, essa doutrina maravilhosa, tão enriquecedora, todos os dias,
podemos finalizar o dia sabendo um pouquinho mais do que sabíamos. E a verdadeira alegria de nos tornarmos também iluminadores, esclarecendo ao nosso próximo naquilo em que fomos esclarecidos. E assim formarmos esse conjunto chamado felicidade. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Trevas da ignorância. É Francisco nos mostrando a importância de combatermos a ignorância que nos leva aos preconceitos. Todo preconceito é burro, pois ele é filho da ignorância. O nome já diz pré-conceito. Estou fazendo um conceito antecipado sem ter conhecimento de causa. Seja qual for o preconceito, sexo, cor, raça, religião, seja qual for o preconceito, ele não gera nada de positivo. Pois todas as atitudes, sejam pensamentos, palavras ou atos, que nós praticamos baseados em preconceitos, nos levam à violência, a vícios, a desvios de conduta, a endividamentos éticos e morais. E assim findamos a segunda parte, a parte do Francisco Iluminador, onde ele nos dá esse esclarecimento para que possamos nós, em nossas reflexões, fazermos o melhor uso dessa linda oração. Chegamos então à terceira parte, a parte do Francisco Doador. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A sublimidade de Francisco de Assis, a humildade dele, fazer com que eu busque mais consolar que ser consolado. Pedindo ele humildemente a Jesus que o ampare diante da tarefa de consolar. É tão difícil. Por quantas e quantas vezes, quando estamos diante de uma pessoa em sofrimento, esperando uma palavra de consolo, por quantas e quantas vezes nós sentimos dificuldade do que falar? E Francisco de Assis nos dá o seu exemplo, a confiança em Jesus de pedir o auxílio na hora de consolar. E é o que nós precisamos fazer, seja no atendimento a uma pessoa muito próxima, seja atendimento a um desconhecido numa situação ruim, seja na hora de fazer o atendimento fraterno, que possamos ter a humildade de buscar no alto o auxílio. E é impressionante como recebemos imediatamente este auxílio tão importante. Fazei que eu busque compreender mais que ser compreendido. Compreender é a palavra-chave da indulgência. Qual o verdadeiro, questão 886 do Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro significado da palavra caridade no entendimento de Jesus? E responde os venerandos: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Benevolência vem do latim bono voluntate, boa vontade. A boa vontade que é o ponto de partida de qualquer ação no bem. Se não houver a boa vontade, não existe caridade, não existe paciência, não existe tolerância, não existe nada de bom. Indulgência, industere, a docilidade que vem de dentro, que nos leva a olhar o erro alheio, a falha alheia, não mais com o dedo apontado, não mais com a crítica à ponta da língua, mas olhar a falha alheia com o entendimento de que nenhum de nós, ninguém é perfeito, e mesmo se fôssemos, mas ninguém é perfeito, todos nós temos as nossas falhas, os nossos erros e as nossas virtudes.
todas as nossas falhas e nossos erros, nós os temos ainda porque não nos convencemos da gravidade daquele erro em nossas vidas. Porque a partir do momento que a gente identifica o erro e tem certeza de que aquele erro me é muito nocivo a mim e àqueles que nos cercam, nós trabalhamos para transformá-lo em virtude. E assim, olhar sinceramente, honestamente ao erro do nosso semelhante com o mesmo critério. Identificar no erro do semelhante uma característica comportamental ainda não amadurecida. Ele ainda não se convenceu de que aquilo lhe é extremamente nocivo. Por uma questão de amadurecimento, em breve irá identificar. E assim, ao invés de nós julgarmos, nós compreendermos o erro do nosso próximo. Compreender não é concordar. Concordar seria ser conivente. Compreender é ser indulgente. Perdão das ofensas. Perdonatio. Donatio, doação. Perdoar não é esquecer. Perdoar é sentir algo de bom de dentro de nós, direcionado àquele que nos ofendeu, para que possamos de alguma maneira contribuir para a sua mudança e a sua reparação. Então Francisco fala, compreender que ser compreendido. A partir da compreensão, praticar a indulgência. E se praticamos a indulgência, não há mágoas. A compreensão. E se não há mágoas, não existe mais nada a ser perdoado. Aquilo já aconteceu. Isto é amar ao próximo. Isto é cumprir o segundo mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. E assim amarmos a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Amar que ser amado. A sublimidade de Francisco de Assis nessa sentença. Questão 883 do Livro dos Espíritos. A sublimidade da virtude é aquela onde destina todo o seu sacrifício sem nenhum outro objetivo senão o de servir. Não querer nada em troca. É o amor incondicional colocado por Francisco de Assis. Que eu busque mais amar que ser amado. Amor incondicional. Dentre os encarnados, é considerado o maior amor o amor de mãe. Por quê? Porque a mãe é capaz de qualquer sacrifício em benefício do seu filho, sem nenhum outro objetivo senão o de atendê-lo. Os espíritos iluminados têm um amor superior ao de mãe, justamente porque é incondicional a toda a humanidade. Servir sem nenhum outro objetivo senão o de servir, de proporcionar o bem. Aí nos leva à sentença seguinte: pois é dando que se recebe. Veja que isso não tem nada alusivo ao mundo material. É dando que se recebe, é a declaração de Francisco em total crença e confiança numa lei de Deus, a lei de causa e efeito, a lei da reciprocidade. Pois os nossos atos no bem não podem estar condicionados a recebermos nada em troca. Porque naturalmente seremos beneficiados, mas o nosso objetivo é o de servir e não de ser servido. É perdoando que se é perdoado. Novamente aí a importância do auto-perdão. É impossível perdoarmos alguém sem desenvolvermos a capacidade de nos perdoarmos a nós mesmos diante das nossas faltas. E através do exercício do auto-perdão, nós passamos a exercitar naturalmente o perdão aos nossos próximos, principalmente por não guardarmos as mágoas que nos levariam ao perdão. Se não existia mágoa, a necessidade do perdão
já se foi automaticamente. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Ainda Francisco ali, ciente desta lei divina, a lei da justiça divina, da causa e do efeito. Onde somos aqui na matéria simples passageiros e que sempre retornaremos à pátria maior, à pátria espiritual, com os bônus de tudo aquilo que conseguimos conquistar ao longo do nosso servir ao bem. Mas também podemos levar aquilo que conquistamos de ruim, os nossos endividamentos. Isso nos leva ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, onde o Espírito Pascal vem afirmar com todas as letras o que verdadeiramente pertence ao homem. Tudo aquilo que ele poderá levar consigo à pátria espiritual. O resto é só usufruto, não nos pertence, nos foi emprestado. Então, o que levamos para a pátria espiritual ao fim de cada jornada? Nossos novos conhecimentos, nossas novas amizades, nossos novos amores, aumentando a nossa família espiritual, os bônus pelo que fizemos. Mas podemos levar também, pela nossa conduta indevida, mais endividamento, novos inimigos, novos endividamentos. E assim teremos que retornar sobre nós mesmos, buscando através das provas, das expiações, nesse longo processo, para que possamos nos vencer. Finalizamos esta linda oração, uma verdadeira, não tem nome mais apropriado, a Carta Magna da Paz, onde Francisco, ele vem a nos dar a dica. Inicie com tudo aquilo que é necessário. E depois, por tudo aquilo que é possível. E quando menos perceber, estarás fazendo o que é impossível. Vamos traduzir isso? Por vezes nos achamos incapazes de servir ao bem. Não conseguimos entender como pessoas dedicam uma manhã de domingo em visitas a sanatórios, hospitais, orfanatos, como pessoas dedicam noites de sábado distribuindo sopa pelas ruas, quando o mundo tem tanta coisa chamando a gente para fazer. E Francisco nos dá essa dica. No exercício do bem, inicie pelo necessário, dentro do nosso próprio lar, praticando a paciência, a tolerância, a amabilidade, o servir, o perdão, a indulgência, dentro do nosso lar. É a criança que quebra o copo e a gente entra destrambelhado, descarregando o estresse da semana, quando é uma grande oportunidade de chamá-la e mostrar que aquilo ali poderia ter sido evitado e que poderia até ter machucado ela. A hora da educação. É quando o nosso idoso fala pela 10ª vez a mesma coisa. E a gente, arrepiado, diz, já falou isso? Quando é a oportunidade de dar carinho, paciência, amor, e dar atenção e se preparar para a 11ª vez. Quem sabe um dia a gente chegue lá naquela situação também. E assim, exercitando o bem dentro dos nossos lares, nós estamos fazendo o que é necessário. E aquilo vai entrando naturalmente na nossa maneira de ser, que quando a gente menos percebe, já estamos praticando aquilo fora dos limites da nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso ambiente de trabalho. Já estamos fazendo o que é possível. E aquilo vai entrando na gente de tal forma, porque o bem tem esse poder, que quando menos percebemos,
estamos realizando tudo aquilo que achávamos ser impossível, fazendo o bem para aqueles que não conhecemos, pelo simples prazer de fazer o bem. Assim, Francisco nos mostra que a verdadeira felicidade há de ser construída dentro de nós, dentro de cada um. E a partir deste momento, a verdadeira paz deve ser construída dentro de nós. E a partir desse momento, vamos saboreando esse doce sabor da paz e o disseminando no nosso micro-universo. Nossa casa, nosso trabalho, nossa rua, nossos relacionamentos. E esses também, com o nosso exemplo e com o nosso abraçamento, também hão de ir desenvolvendo a paz. E são inúmeros micro-universos de paz que vão se juntando até que se forme a paz no macro-universo, no nosso planeta. Como disse aquela linda frase da música, a paz do mundo começa em mim. E que possamos rogar a Jesus, nosso irmão maior, que nos envolva sempre em sua paz. E que neste momento possamos sentir-nos todos, cada um de nós, em seu lar, nos sentirmos abraçados, envolvidos pelo nosso mentor espiritual, pelo nosso anjo guardião, esse emissário de luz do nosso irmão maior, Jesus. Muita paz a todos e muito obrigado mais uma vez.